Olá! Começa agora o Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Durante essa semana, tivemos um curso sobre filosofia do direito. E quem deu essas aulas pra gente foi o professor Alessandro Sanches, que hoje eu recebo para um bate-papo. Tudo bem, professor? Muito bem, Mariana. Muito obrigado aí pelo convite. Bem-vindo aqui ao programa Saber Direito Profissão. Excelente. Bom, professor, quero começar então falando um pouquinho sobre a sua carreira e a escolha do direito, né? Você veio da aula de filosofia do direito, é um curso que a gente sabe que não é muito comum, né? Por que esse encantamento aí com a filosofia? Vamos lá, e a gente tem bastante papo para conversar sobre isso. A princípio, até a minha vinda para o direito foi esquisita. Eu gosto de falar desse modo, esquisito mesmo. Não foi a primeira opção assim no vestibular? Olha, foi. Nesse momento sim. Porém, durante todo o tempo em que pensava numa profissão, uma escolha, uma universidade, no direito não vinha na minha mente, mas minha mãe, ela trabalha como funcionária pública e conheci fórum. E nesse primeiro momento, a coisa aconteceu porque naquelas festas de final de ano lá do fórum, eu achei muito bacana a forma como o juiz, né, da comarca onde ela trabalha, tratava todos. E quis conhecer o que faz o juiz e tudo mais, né? E passei um dia e eu tive, né, aquela coisa, né, que eu costumo dizer é só Deus, né? De me aproximar de uma pessoa muito humana. E aí, como ele atendia as pessoas, como ele solucionava as questões todas, os conflitos raramente eles se resolviam com a decisão, mas sim com a moderação. E eu achava aquilo muito bacana, o valor que aquilo agrega, né? E com isso eu comecei a pensar, assim, no campo do direito. Quando próximo ao momento ali de terminar o segundo grau, não imaginava que era possível fazer uma faculdade, porque minha família não tinha grana para isso, eu também não, meu dinheiro não daria para pagar uma mensalidade. E duas colegas que comigo estudaram ali durante o segundo grau todo, eu fico até um pouco emocionado quando eu penso, elas se inscreveram para mim mesmo no vestibular, deu um jeito de pagar lá a matrícula para fazer o vestibular, mas com a certeza de que a mensalidade não era possível. E no final das contas, fui fazendo os meus ajustes, pagando uma mensalidade aqui, outra lá, deixando de pagar algumas, e aquilo acabava comigo, né? Deixar de pagar as mensalidades até que eu consegui, sim, um emprego melhor, né? E com o fato de ter me matriculado na universidade, meu currículo melhorou, né? Sim. Arrumei um emprego de madrugada. A vida era corrida, hein? Porque estudava e trabalhava de madrugada. É, foi exatamente assim. Eu consegui um emprego de madrugada. E aí, no Bradesco, trabalhava no banco. E no final das contas, eu trabalhava de madrugada, fazia estágio à tarde, faculdade à noite e dormia um pouquinho de manhã. Nossa. Foi assim que a coisa funcionou. E dali, comecei com outros encantamentos. E sim, pelos meus professores, já não mais pela profissão, pelo concurso público, pela advocacia. E dali para frente não teve mais volta. E na faculdade você viu um mundo de opções também, né? Sim. Aquele leque. E de onde surgiu a filosofia? Filosofia. Tive também aí sorte, né, de bater de frente aí com professores de filosofia muito bons, né? Então, um professor que tive, chamado Rodrigo Rosas Fernandes, um grandíssimo conhecedor de Nietzsche, ele fazia exposições, né? Fazia aulas que eram extremamente encantadoras. E com isso eu comecei a pensar que mais do que gostar de estar ali, eu queria estar ali fazendo exatamente o que ele fazia. Então a docência, você já se encantou também no período que você estava cursando Direito? Cursando Direito. Olha. Foi muito legal. Quando, próximo ali do quarto, quinto ano, eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o professor Rodrigo Fernandes sobre ordenamento jurídico em Norberto Bobbio. E aí eu fui preparar aquilo tudo para fazer a exposição, aquilo tudo foi só aumentando essa minha vontade de lecionar e foi ele mesmo que me ajudou, que me auxiliou. Bacana. E depois daí, professor, chegou a trabalhar no mercado privado ou não? Porque eu vi no seu currículo aqui nos bastidores, a gente conversava, o direito empresarial também tem um pedacinho do seu coração. Sim, é grande. É grande. Tem duas hipóteses aí que faz o direito empresarial entrar na minha vida. Primeiro, a docência mesmo. Porque ao longo do curso de direito eu percebia que a dificuldade do aluno
com essas duas disciplinas, filosofia do direito e direito empresarial, era grande. E eu sempre achei interessante a empresa do desafio de tentar fornecer mesmo uma contribuição minha. Como a minha contribuição, ela não seria no campo da advocacia, da magistratura, porque eu não desejava essas carreiras e também não seria filosófica, porque a minha ideia não era jamais ser um filósofo, mas sim um professor de filosofia e de direito empresarial. E eu comecei a desenvolver técnicas para transformar essas duas disciplinas em alguma coisa palatável para o aluno. Daí, o direito empresarial e a filosofia do direito, eles se entrelaçam no aspecto didático, mas também no fato de que em direito empresarial a gente tem a figura do empresário, e essa é uma figura que realmente me tem muita admiração. Eu ia te perguntar isso, existe um elo entre essas matérias? Sim, o desafio empreendedor, como professor empreendedor em criar uma didática, eu gosto muito de estudar aspectos que se desenvolvem para o campo da didática, da pedagogia, da oratória, da argumentação. A ideia de transformar nesse quesito e nesse sentido. E eu gosto muito do que faz o empresário. A coisa da livre iniciativa, a coisa de ele se posicionar como alguém autônomo. Isso é muito legal. Bacana. Professor, e aí formou, já sabia que queria dar aula, já engatou no mestrado ou na pós-graduação. Depois de formado, como é que foi sua vida? O sexto ano é esquisitíssimo, porque a gente percebe de uma vez por todas que o negócio todo só está começando. É natural a gente colocar uma crença de que ao tempo que você vai passando os anos na universidade, segundo, terceiro, quarto ano, vai ficando o cara do direito, né? E quando termina o quinto ano, está intragável. Não era bem o meu caso, ou pelo menos eu não me via desse jeito, mas o sexto ano é assustador, porque realmente aparece uma série de conflitos, né? O que eu vou fazer agora, né? Para qual área eu vou? Estou preparado. E os conflitos é como se ali nós estivéssemos diante mesmo de um adolescente jurídico. Um momento difícil, né? Um momento difícil, em que surge uma série de coisas na cabeça, né? Uma série de coisas como, será que eu vou ter sucesso fazendo algo? Será que, como advogado, eu vou, sei lá, conseguir um trabalho que, de repente, eu vou ganhar menos do quanto eu estava ali trabalhando como um auxiliar, um assistente no banco? E essas coisas passam mesmo. E essa questão de você querer seguir a carreira acadêmica também foi um questionamento? Porque imagino que muitos colegas da turma foram para grandes escritórios ou passaram no concurso. E aí, esse duelo interno, né? Isso era um problema mais da ordem familiar, porque o pessoal em casa, eles pensavam assim, poxa, mas qualquer que seja o campo, o professor, ele não consegue se estabelecer nem sequer economicamente no mesmo formato que vai o juiz, o promotor, o advogado e aí por diante. Mas vive bem. Vive. E feliz. Então, para eles, eu acho que a crença era assim, porra, como professor você vai fazer um voto de pobreza, né? É como uma coisa franciscana. E numa boa, tendo o direito empresarial ali comigo, eu já gostava muito do direito empresarial na própria graduação. Eu pensava sempre de modo diferente. Eu sempre acreditei muito na ideia de que, como professor, fazendo aquilo que gosto e oferecendo uma metodologia de ensino diferenciada, eu conseguiria também uma posição de destaque. E no final das contas, não sei se foi isso que acabou acontecendo, mas eu devo dizer que realmente isso me deixa muito satisfeito, eu estou muito feliz. Que bom. Professor, a gente tem uma pergunta agora que a Luana, lá de São Paulo, mandou pelo WhatsApp, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Vamos assistir. Agora minha pergunta é uma curiosidade. Professor, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que enfrentou para iniciar a sua carreira após a faculdade? Justamente o que a gente falava, né, professor? Sim, e aí? A maior dificuldade mesmo que a gente enfrenta, é natural, é o fato de que, muito embora no campo do direito não exista um problema no quesito idade, quando a pessoa inicia uma universidade com 40, com 50, com 60 anos, coisa que, sabemos, há um preconceito presente, patente, uma série de outras profissões, no direito isso não acontece. Mas tem um pouquinho do contrário. A coisa de ter aquela carinha de moleque,
que ela tá hoje ainda, eu mantive a foto da minha carteira da OAB, engraçadíssima a foto. Então a sua dificuldade, na verdade, foi a aparência muito jovem? Aparência muito jovem, eu me formei com 21, Nossa. com 23 eu tinha já fechado a minha pós-graduação para ingressar no mestrado. E já dava aula? E já comecei a lecionar aos 23 anos como professor assistente, para que um ano, né, depois eu já começasse a ter as minhas próprias aulas. E aí era um suador, porque a primeira coisa que aparecia ali na frente do aluno, a primeira imagem que existia ali na frente do aluno, a primeira imagem que existia numa audiência, era de alguém despreparado. Era um colega de turma, não era um professor, né? O que verdadeiramente, no quesito experiência, era isso mesmo. Em questão ao aspecto técnico, talvez não. Uhum. Mas essa, para mim, foi a maior dificuldade enfrentada, porque com isso eu tinha dificuldade de valorizar meu trabalho, eu tinha dificuldade de valorizar meus honorários, seja lá como professor ou mesmo como advogado. Você chegou, então, a atuar um pouquinho na advocacia? Sim, atuei na advocacia também e atuei na área de direito empresarial do trabalho. E aí, fazendo audiências. Na área da advocacia, isso chegava a me ajudar, chegava a me auxiliar. Com aquela minha cara de padre na audiência, ajudava muito a crença da parte contrária, né, da parte adversa, de que na instrução eu teria uma desvantagem. Isso não acontecia, porque o meu estudo em direito processual sempre foi muito patente. E o mestrado veio quando? O mestrado veio um pouco depois, amadureci um pouquinho mais e adentrei o mestrado em filosofia do direito. Filosofia do direito, fui estudar com o professor Risato Nunes e com a professora Margarete Leicester, que no final das contas foi minha orientadora. E por lá fiquei um bom tempo. Eu não quis adiantar as matérias. Então, foi o tempo normal. E ainda conciliava o trabalho com o estudo? Conciliava as aulas, já lecionando e titular das minhas aulas ali aos meus 25, 26 anos de idade. E fui assim por mais aí 3 a 4 anos. Foi um pouquinho mais de 3, um pouco menos de 4 anos para eu fechar o meu mestrado, estudando as disciplinas envolvendo a hermenêutica e a interpretação jurídica. Bacana. Professor, vamos fazer uma pausa então? Sim. No próximo bloco a gente fala sobre mercado de trabalho. Você aí de casa, o intervalo é rapidinho, hein? Saber Direito e Profissão, volta já. Estamos de volta, hoje batendo um papo com o professor de Filosofia do Direito, Alessandro Sanches. Professor, a gente falava então no primeiro bloco um pouco sobre o seu currículo acadêmico e agora a gente vai falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho hoje para quem se especializa nessa área? Só resta a área acadêmica ou não? Bom, a filosofia do direito, ela é muito mais do que propriamente aquilo que a gente visualiza na disciplina de modo superficial, até porque ela não é um estudo que se apresenta de modo superficial. Eu sempre gosto de dizer que o profissional da advocacia, o profissional acadêmico, o juiz, o julgador, ele não consegue se estabelecer sem a filosofia do direito, até porque, como o próprio professor Miguel Reale coloca, ali nós temos um campo axiológico, que estuda os valores culturais, estudam os aspectos sociológicos e normativos, sempre relacionados a todo aspecto da experiência jurídica. Logo, não somente a ideia de direito, qual é o conceito de direito em qualquer que seja a escola, como também os valores, a aplicação da justiça, mas a metodologia, aspecto epistemológico, como é que se interpreta, quais são as escolas de interpretação, quais são os estudos contemporâneos no mundo todo a respeito da hermenêutica e da interpretação. Isso significa que o juiz, e aí posso sim citar os hard cases, né, os casos difíceis, o juiz, quando ele está à própria sorte, nas próprias palavras de Norberto Bobbio, quando os aspectos de solução de conflitos aparentes da norma, eles não estão ali para fornecer nenhuma ajuda, e realmente o juiz ele precisa tirar alguma coisa do íntimo, alguma coisa do âmago. Se tem algo que vai poder ajudar esse profissional, está na filosofia. O profissional da advocacia, quando ele precisa chegar até os tribunais superiores, que em raras vezes são tribunais que se apresentam como duplo grau de jurisdição, mas sim tribunais de jurisprudência mesmo,
Então, quando eles precisam demonstrar a razão pela qual o recurso chega ali, é a filosofia do direito que fornece todos os dados. Então, esse é um estudo que ele é base para todo tipo de profissional. É aí que a filosofia do direito se apresenta. Se a ideia for utilizar a filosofia do direito diretamente, aí o campo acadêmico é realmente o campo que... Vamos conferir então, professor, quais são as opções para quem investe nessa área. Pode rodar. Como disciplina, a filosofia do direito apresenta os questionamentos sobre finalidades e metas que devem ser alcançados para contribuir com o senso crítico e a racionalidade na carreira jurídica. Especializações, mestrado e doutorado são muito importantes. O mercado de trabalho mais significativo é lecionar em cursos e universidades. O salário médio em início de carreira é de R$3.000. Professor, e como é que está esse mercado hoje em dia, né? Pouca gente explora a filosofia do direito. Como é que está o mercado de trabalho? Muito bem, é importante dizer desse modo, porque realmente a filosofia do direito, como ocorre também com a filosofia, ela acaba gerando uma repulsa em vista da ideia de uma linguagem complexa por parte do profissional. Mais do que isso, o fato platônico. Pois realmente conhecer a verdade e buscar isso não quer dizer felicidade. Não é palpável, né? É difícil para os alunos terem assimilar mesmo, né? Sim. E dar de encontro com isso significa uma alma desbravadora. Não existem essas almas ao tempo todo, à torta e direito. A professora Marilena Chauí sempre disse que existe aquele que olha para o relógio e pergunta que horas são. E o outro que olha para o relógio e quer saber o que é o tempo. E essa pessoa... ela tem senso filosófico, ela sai do senso comum. Não tem nada de errado com ninguém, de um lado ou de outro. Mas esse sujeito que pretende se envolver com crítica e racionalidade nos diversos objetos do pensamento, tendo um comprometimento com a sabedoria, ele é a minoria. E isso faz com que realmente o campo da filosofia do direito para o profissional acadêmico seja assim interessante, agora, mais do que sempre, porque as diversas carreiras, elas começam a descobrir o quanto é importante essa exigência, embora isso pudesse parecer óbvio. Principalmente assim, quando falamos que o advogado precisa da filosofia numa repercussão geral, num recurso. O profissional da magistratura vê grande importância nisso, pois ele precisa conhecer as escolas de interpretação, ele é julgador, ele vai decidir, inclusive as contemporâneas. Pois aí ele visualiza diversas ferramentas, inclusive, diante daquele fato em que ele vai ficar, em algum momento ele vai ficar à própria sorte. Tá, mas isso não é palatável ainda. Noto que os concursos públicos e até a prova da OAB, fazendo exigência para a filosofia do direito, isso tem ocorrido. A prova da OAB, aí há quase 20 exames, ainda não 20 exames, mas a cada quase 20 anos já exige questões de filosofia do direito. Nós temos a Resolução 75 do CNJ de 2009, que traz exigência para determinadas carreiras, inclusive para a magistratura. Olha que legal a gente falar sobre isso, né? Então, existe uma exigência em lei sobre que trata a filosofia do direito, então, como algo obrigatório. Exatamente. Em determinados concursos, sim. E aquele concurso que pretende, aquela carreira que pretende colocar a filosofia do direito no seu edital, pode pegar diretamente a Resolução 75 e estabelecer lá. E aí, o estudo e as questões vinculadas ao conceito de direito e as diversas escolas de pensamento jurídico, desde as escolas gregas, os pré-socráticos, Sócrates, as escolas medievais, cristãs. Então, a gente vai conhecer exatamente como nós somos, como o ser humano pensa. E já conhecendo esses contributos todos, a gente já toma um ponto de partida muito além, muito avante, muito avançado, passando pelas escolas modernas e contemporâneas do estudo do direito, da justiça, da moral e também da interpretação. E aí, quando a gente olha para o direito empresarial, o cenário já muda, né, professor? Aí existe uma gama maior, assim, no mercado mesmo, né? Uma deficiência, talvez, até. Uma deficiência e uma grande expansão. Porque hoje, olhar para o direito empresarial é olhar, sim, para a hipótese da constituição da empresa, seja ela uma empresa pequena, média, porém, mais do que isso, também para a manutenção. Cresce muito no direito empresarial
a área do compliance, em que o sujeito se especializa num curso de direito empresarial e compliance para compreender ferramentas de diminuição de impactos negativos vinculados a obrigações trabalhistas, vinculados a obrigações tributárias. Então, hoje, inclusive, as próprias pós-graduações que eu mesmo tenho oferecido, elas têm esse cenário, em que eu mostro ali o direito empresarial, mas já com uma base para manutenção da empresa, porque hoje o empresário, ele tem a pretensão, sim, de contratar esse profissional, mas ele quer a manutenção da empresa dele. Isso ele vai fazer em outros cenários que são difíceis, como, por exemplo, o fiscal. Professor, e além de dedicar a sua vida à área acadêmica, você também é escritor, que também está dentro dessa área, né? E palestrante? Me conta um pouquinho dessa sua outra vertente. Exato. A parte de escritor é aquela que me auxilia demais no fato de produzir uma aula com uma didática específica. As minhas obras, elas não têm contribuição, as minhas obras de filosofia não têm contribuição filosófica. Não sou um filósofo sequer de formação, quanto menos de contribuição. Você escreve para alunos? Eu escrevo para os alunos, exatamente. A minha ideia é trazer uma contribuição didático-pedagógica. E aí, organizar, ordenar, sistematizar, oferecer uma metodologia que facilite, em vista da organização, o contato com aquela disciplina, colocá-lo de frente com aquela disciplina como algo que realmente é capaz, é possível. Eu noto que tem uma dor que os alunos possuem quando o assunto é a filosofia. Eles acessam uma linguagem hermética. Que é super difícil de entender. É, vindo de Hermes mesmo, uma coisa oculta. Parece um código secreto. Os ismos, utilitarismo, racionalismo, e a pessoa, ao longo do tempo, ela passa a utilizar essa linguagem como algo comum e realmente isso vai acontecer com ele. Mas vamos respeitar o cenário de que tudo na vida tem início, tem meio e tem fim. Então a pessoa começa numa linguagem em que ela consegue acessar a filosofia para logicamente chegar nesse plano. Não há uma crítica aqui, não há uma crítica quanto à linguagem filosófica. Não, porque o desenvolvimento intelectual do aluno vai fazê-lo chegar até essa linguagem. Mas é fazê-lo chegar, estabelecer uma ponte. Essa é a ideia. Então, o primeiro fator é esse. As minhas aulas dependem diretamente das minhas obras, que tem sempre cenário de sistematização para quebrar essa dor da linguagem complexa e da organização. Professor, você falou de Goiânia, que dá muita aula lá, e a gente recebeu uma pergunta de lá. É da Fernanda. A Fernanda quer saber aí um pouquinho mais sobre a sua didática na sala de aula. Vamos ver. Vamos lá. Professor Alessandro, qual o seu maior desafio em transmitir esse conhecimento aos seus alunos? Bem aquilo que a gente estava falando, A gente né? conversou Existe um a respeito. segredo? Ah, existe sim, existe sim. E aí eu costumo dizer, né? É sentar mesmo e colocar o papel e bora para a caneta. Eu pego, às vezes, eu faço isso exatamente assim. Às vezes eu pego um bloco de folha de sulfite, aí eu coloco os livros ali naquele determinado tema, no ponto. Por exemplo, o tema da justiça, e aí é um bom exemplo. E aí eu noto o seguinte, são 5 aulas no Saber Direito da TV Justiça, eu vejo os recursos que estarão à minha disposição, e daí eu começo o trabalho. E o meu trabalho é exatamente esse. Poxa, eu vou falar dos pensadores, qual é a metodologia? Eu vou trabalhar o tempo, os primeiros pensadores, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu começo uma investigação. Existe uma ordem, mais do que de tempo, mas uma ordem de evolução entre cada uma dessas escolas no tempo? Sim. Então eu já escolho logo esses 2 formatos. Depois de escolher esses formatos, existem alguns conhecimentos, em vista até do jargão, de uma espécie de idioma, né, uma coisa idiomática da filosofia. Existem algumas noções básicas, essenciais que ele precisa? Sim. Quais? Eu começo a pesquisar e assim eu vou fazendo até chegar a uma aula introdutória. Mais do que isso, eu já costumo demonstrar as dores todas desse aluno e eu aprendi isso na filosofia. Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai chegando ao fim do programa. Professor, te agradeço. Agradeço. Muito obrigado, Mariana. Bom, e você aí de casa pode continuar com a gente, viu? Acesse a TV Justiça pela internet. O nosso site é este que aparece aqui na tela. Ou então, você pode também se inscrever no YouTube. O canal é TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!